Boa noite, paz seja convosco. Hoje, sábado, é o dia que a gente iria fazer o nosso trabalho de casais, mas devido a essa pandemia foi cancelado. Então, a gente não vai ficar sem ter palavra, a gente vai fazer alguma coisa e passar para você algo da parte de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tá? E o que o Senhor ministrou no nosso coração está lá no livro de Esther, capítulo 1, do verso 10 em diante, que diz assim: E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arboná, Bigtá, Abagta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Aqui a gente tem uma situação delicada dentro de um casamento. Um rei, uma rainha, um casal que servia como exemplo a toda uma nação, né? E esse casal passou por um momento delicado, onde o rei foi desobedecido, onde o rei passou vergonha, onde a rainha tinha seus motivos para não querer aparecer. Enfim, isso levou ao fim desse relacionamento, e aí veio a manifestar Esther e tal. E o Senhor falava comigo hoje sobre isto aqui. Seu Antônio Madeira casa com a Dona Maria Lima, e os dois é para viverem felizes para sempre. Só que a Dona Lima tem sua vida, o seu Antônio Madeira tem sua vida, ele sai para trabalhar todo dia, ela fica em casa, quando não ela arruma um emprego, ela sai para trabalhar também, e quando é de noite eles estão juntos de novo. Eles saem, eles voltam, eles saem e eles voltam. E agora vivendo numa quarentena, onde os dois têm que estar todo dia juntos. Onde é importante a gente não criar atrito, porque um casamento assim pode dar certo, né? Você vê que a minha lima aqui até quebrada tá. Mas um casamento assim ele tem tudo para dar certo. Por quê? Porque eles é para viverem juntos, desde que não haja atrito. Quando começa a haver atrito, quando começa a dar briga, quando começam as grosserias, quando começam os maus tratos, as promessas não cumpridas, quando começa uma coisa e outra, né, dentro do casamento, a desonra, o desrespeito e tal,
quando essas coisas começam a acontecer, começa a desgastar ambos os lados. Embora um pareça mais resistente que o outro, ambos começam a se desgastar, começam a se tratar de forma mais ríspida, começam a se tratar de uma forma mais grosseira, mais direta, mais sem arrudeios. Aí começa a vir o desrespeito, começa a vir as agressões verbais, e daqui a pouco agressões emotivas, e daí a pouco desconfiança, aí Deus o livre e guarde, agressões físicas, e em muitos casos até o óbito, por causa de tanto atrito que tem dentro de um casamento, principalmente numa época como essa de quarentena, onde a gente tem que estar todo o tempo junto, todo o tempo dentro de casa, pais e filhos, onde tem que estar o marido e a esposa, todos juntos ali o dia inteiro, todo o tempo, todo instante, toda hora. Só que tem um porém também, né? Que a lima ela tira arestas, né? Esses atritos, eles podem nos melhorar como pessoas desde que a gente reconheça que a gente precisa realmente melhorar. A rainha Vashti, provavelmente, ela se sentia como um objeto real, não como a esposa do rei. Ela não se sentia valorizada a ponto de ser a esposa, a rainha de fato. Ela se sentia como que um objeto onde ela era mostrada com uma coroa para todo um reino vê-la, para todo um reino apreciá-la, mas o que ela queria de verdade era a atenção do marido dela. Porém, essa situação levou a um divórcio. Essa situação acabou levando esse casamento à falência. E então veio Esther, né? Porém, quando a gente começa a reconhecer que na vida da gente existe alguns entraves para serem tirados, isso aqui pode ser o Antônio Madeira, como pode ser a Maria Madeira também, tá? Aqui eu usei a lima, mas tanto um quanto o outro, tanto pode ser homem como pode ser mulher. Às vezes a gente tem coisas na vida da gente que é preciso, sabe, tirar, é preciso que algo aconteça que realmente seja necessário tirar para que a gente fique mais polido, para que a gente fique mais bonito, para que o nosso casamento brilhe mais, para que o nosso casamento realmente venha a ter o devido valor que ele tem para nós, como ele tem diante de Deus, né? Então o cuidado que nós temos que ter com o nosso casamento é esse: evitar os atritos que a gente puder evitar, e se tiver atrito, ver se realmente a gente não precisa de mudança, ver o que é que a gente pode melhorar, ver o que é que a gente pode mudar, porque assim, às vezes a gente acha que tá tudo bem, que quem tem que mudar é o outro. Às vezes a gente acha que somente o outro precisa mudar, às vezes a gente acha que a gente está sempre certo, que o outro está sempre errado, que a gente é que é o dono da razão, que a gente é que é o dono, sabe? Eu acho que reconhecer erros é para homens e mulheres. Eu acho que pedir perdão é para homens e mulheres. Acho que liberar perdão é para homens e mulheres. Meninos, meninas, crianças não entendem bem essa questão do perdão. Ainda que eles perdoem, a palavra deles vai valer, mas eles não entendem o perdão de fato, porque eles não entendem o que é erro, o que é pecado. Eles não entendem isso, eles não compreendem isso, né? E isso tem que ser tomado com bastante cuidado. Agora, quando a gente entende que a gente erra, quando a gente entende que a gente falha, quando a gente entende que a gente comete erros, né, erros graves, erros simples, né? Eu vi uma postagem da Regina brilhante sobre os pequenos pecados, os pequenos atritos, as pequenas palavras, as pequenas dúvidas, os pequenos desrespeitos, as pequenas promessas não cumpridas, as palavras dadas, lançadas ao vento, que a gente às vezes nem presta atenção no que a gente está dizendo.
E tudo isso pode levar o nosso casamento à falência. Tem uma história interessante sobre isso, que os cientistas começaram a estudar uma árvore centenária. Essa árvore ela era alta, forte, frondosa. Essa árvore já tinha suportado a 3 raios que caíram nela, 2 furacões que passaram pelo lugar onde ela estava, desertos, vendavais, tempestades, inundações. E essa árvore permanecia firme e inabalável ali, com suas raízes, com a sua copa, com seus galhos, com suas folhas, flores e frutos. Ela estava ali firme e inabalável. Só que uma vez chegando para medir, eles encontraram uns besourinhos na árvore, os besourinhos muito pequenos. Mas eles disseram assim, bem, para tudo que essa árvore aguentou, até terremoto ela já aguentou, esses besourinhos não vai dar em nada não. Essa árvore vai aguentar, ela é uma árvore forte, já é milenar, melhor, já é centenária, ela aguenta firme. E não ligaram para os besourinhos. Com o tempo aquela árvore centenária veio à morte, porque sem que os cientistas percebessem, aqueles besourinhos comiam a seiva da árvore, a vida da árvore, de forma que ela, tendo toda a sua vida sugada, morreu. Então, amados e queridos casais, o que tem sugado a vida do seu casamento? O que é que tem sugado de você o casamento, a vida, a alegria de estar junto, o prazer, o contentamento de estar junto? O que é que tem arrancado, sugado do casal, de vocês? O prazer de conversar, de sentar, de abraçar, de ver um filme junto, de ler um livro, de fazer um comentário, o que é que tem sugado de você? São críticas não construtivas, são grosserias, palavras. O que é, afinal de contas, que tem sugado a vida do seu casamento? Nós estamos lutando para preservar a vida, lutando para preservar vidas, né? A nossa vida e a vida do outro. E é importante a gente lembrar disso. Cuidado com aquilo que está sugando a vida do teu casamento, que está sugando a atenção. Às vezes é o celular que suga mais atenção, que às vezes a gente dá mais atenção para a máquina do que para o cônjuge. Às vezes a gente dá mais atenção para a TV, às vezes é mais atenção para o som, às vezes mais atenção para o carro, às vezes mais atenção para os filhos, e a gente acaba esquecendo daquele que está conosco até que a morte nos separe. E isso é importante a gente ver e frisar bem as nossas prioridades. Então, nessa quarentena, tome cuidado com os atritos, porque se a gente quisesse serrar este pedaço de madeira, a gente poderia usar uma serra, um serrote, uma serra circular, uma maquita, enfim, existem muitas ferramentas que a gente poderia usar para serrar isto aqui. Porém, com uma lima dá para fazer o mesmo serviço. Vai demorar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho, mas no fim das contas a gente vai mais cedo ou mais tarde conseguir serrar isto aqui, este pedaço de madeira aqui, esse caibo. A gente iria conseguir partir ele no meio se a gente começasse a criar um atrito aqui. E a madeira não seria mais a mesma, ela não teria mais a mesma força e não teria mais o mesmo tamanho. Ela nunca mais seria a mesma. E assim somos nós. Às vezes esses atritos que a gente causa dentro do casamento vai sem que a gente perceba, sugando, tirando e vai. Quando a gente pensa que não, para quem está lá fora, que vê só o lado que está bom, né? Só vê o lado que tá bom, que tá liso, que tá, né? Imagina que tá brilhoso.
Ele não vê o lado das arestas, ele não vê o lado que precisa ser trabalhado, ele não vê as coisas que tem que ser arrancadas, ele não vê o desgaste que já tem, ele não vê porque ele não entrou na intimidade do casal, né? E aí quando chega um determinado momento a madeira parte, pá, partiu a madeira, o casamento acabou, a lixa já não está mais tão áspera, a lima, perdão, não está mais tão áspera, a madeira já não é mais a mesma, foi cada qual para o seu lado, e aquilo que um dia se uniu, agora se separa. Aí ela joga a culpa nele, ele joga a culpa nela, e fica nessa briga, e se não se curarem, vão levar isso para outros relacionamentos. Essa palavra, ela é preventiva. Ela é preventiva para você, ela é preventiva para que você aprenda e entenda que você precisa cuidar daquele que você ama. Você precisa cuidar do seu casamento, você precisa cuidar dos seus filhos. Esses atritos vêm por causa dos nossos relacionamentos. A gente está aplicando esta verdade aqui ao casamento, onde você pode levar isso para o seu local de trabalho, onde você pode levar isso para as suas amizades, seja na escola, seja na rua, seja no trabalho, seja onde for. Porque imagina você estar trabalhando num lugar onde você é ameaçado de ser demitido todo dia, onde você é ameaçado que outra pessoa assuma o seu lugar todo dia. Imagina o nível de insegurança que se gera nesse ambiente de trabalho. Imagina o nível de inquietação, de murmuração, de disse-me-disse, de perturbação que acontece nesse ambiente de trabalho. Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra, porque eu não sei se você é pau, é pedra ou é metal. Mas eu sei que existem, quando a gente sabe de arestas que precisam ser tiradas, e a gente permite que o Senhor que trabalha em nós faça uso de lixa. As lixas, elas servem para várias coisas. Elas vão dar, né? Você começa a lixar ali, você tira a aspereza, você tira aquilo que não está verdadeiramente ali no limite que é para ser. Você começa a tirar um monte de coisas ali na lixa e usa uma mais grossa, uma que talvez doa mais, uma que talvez machuque mais. Mas se você precisa disso nessa quarentena, o Senhor vai lixar você. Se você é madeira, se você é pedra, se você é metal, não sei, o Senhor tem uma lixa especial para você. Ele vai usar uma lixa grossa, mas o objetivo não é manter somente a lixa grossa, é chegar numa lixa mais fina. O que quem trabalha com metal chama de lixa d'água, porque se usa ela para lixar com água, sabe? Com a água da palavra, Deus vai lixando, 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 e vai deixando a gente ainda mais limpo, mais liso e mais brilhoso, mais vistoso, mais pomposo. Então, que o Senhor use a sua palavra nessa quarentena para nos confrontar, para nos colocar diante de um espelho onde a gente possa perceber os nossos erros, reconhecê-los, pedir ajuda se necessário e aceitar as mudanças, se esforçar para mudar, se esforçar para ser uma pessoa melhor. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou muito a minha vida, e essa frase eu carrego ela comigo, é quase um lema para mim. A frase dizia assim: a melhor versão de você mesmo está lá atrás, está aqui agora ou está mais na frente. Eu aprendi que aqueles que acham que a melhor versão está lá atrás, eles não querem mudar. Eles nunca reconhecem que tem aresta. Eles nunca reconhecem que precisa de mudança, né? São orgulhosos demais. Pararam no tempo. Está tudo lá atrás. Parou no tempo. Os que
acho que a melhor versão é por agora, são também altamente resistentes à mudança. Ele está certo, todo mundo está errado. Ele não aceita que ele erra, ele não aceita que ele errou, e todo erro que vier até ele ou até ela será colocado para outra pessoa. A síndrome de Adão. Mas aquele que reconhece que a sua melhor versão está lá na frente, ele está com o coração aberto para ser aprendiz. Ele está com o coração aberto para aprender. Ele está com o coração aberto para ser ensinado. Ele é um discípulo. Ele está pronto a ser discipulado. Então, guarde essa palavra no seu coração, porque nesse momento de quarentena, é o Senhor que está trabalhando em nós. É o Senhor que precisa trabalhar nas nossas vidas, nos fazer ver coisas que nós não queremos ver, nos fazer ter novos hábitos, né? O hábito de orar em casa, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de cantar louvores em casa, que às vezes a gente chega do dia de trabalho e às vezes a gente só liga ali a televisão, o computador, pega o celular e se esquece de ler, às vezes esquece de orar, esquece de cantar louvores, sabe? E isso é muito importante dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Então, guarde essa palavra no seu coração. Não deixe o seu casamento se abalar, né? Fortaleça as bases da sua família, corrigindo arestas, né? Não vá pedir para o seu cônjuge para apontar os teus erros. A coisa mais fácil que tem é a gente apontar o erro de alguém. Olhe para dentro de você mesmo e reconheça onde é que eu tenho que mudar, no que é que eu preciso mudar. Faça isso na sua casa, faça uso deste exercício, né, em favor da sua fé, em favor do seu casamento, em favor da sua família, em favor de você mesmo. Reconheça onde eu preciso mudar, tá? Deus te abençoe e até mais ver numa próxima palavra aí que o Senhor nos conceder para que a gente possa compartilhar. Bom, Deus abençoe.